Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das sequências mais dramáticas e, olha, fascinantes de toda a profecia bíblica, os julgamentos do livro do Apocalipse. Vamos explorar juntos a progressão dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças para tentar entender essa narrativa sobre o fim dos tempos. Bom, a pergunta que fica é como essa sequência de eventos é interpretada. A fonte que estamos usando aqui descreve uma estrutura profética bem clara, que nos dá uma visão impressionante dessa narrativa dos últimos dias. Então, vamos analisar isso parte por parte. Bem no centro de tudo, de toda essa história, tem um objeto misterioso, um rolo, que está lacrado com 7 selos. Segundo a nossa fonte, esse documento não é só importante. Ele é a chave que destrava, que dá início a toda a sequência profética que a gente está prestes a explorar. E olha só que detalhe interessante que a nossa fonte destaca. Na lei romana, documentos super importantes tipo testamentos eram selados com 7 selos para garantir a segurança. Pois é, esse rolo divino segue esse mesmo padrão, só que em vez de um testamento, ele contém basicamente o destino do mundo. Cada selo que é quebrado dá início a uma nova fase da chamada tribulação. Certo, então a cortina se abre para o primeiro ato. Com a quebra do primeiro selo, os julgamentos começam. E não são desastres aleatórios, não. São uma série de eventos simbólicos, todos projetados para abalar a humanidade até o seu âmago. Os primeiros 4 selos liberam os famosos 4 cavaleiros. Primeiro vem o cavalo branco, que promete uma falsa paz. Mas essa paz é rapidinho destruída pelo cavalo vermelho, que traz a guerra. A guerra, por sua vez, leva a fome, simbolizada pelo cavalo preto, e, seguindo todos eles, vem o cavalo amarelo, montado pela própria morte. Agora, o que é realmente chocante aqui é a escala. A consequência direta desse 4º cavaleiro é a morte de 1/4 da população mundial. Pensa nisso, 1/4. É um número impressionante, que já estabelece o tom para a escalada de eventos que ainda estão por vir. E a narrativa só se intensifica. O 5º selo revela o clamor dos mártires, pedindo por justiça. O 6º libera desastres cósmicos que abalam o céu e a terra. E o 7º selo, ele traz algo talvez ainda mais assustador: silêncio. Um silêncio total no céu, que é tipo a calmaria antes de uma tempestade ainda maior. Esse silêncio todo é quebrado pelo som das trombetas que dá início ao 2º ato. Se os selos foram sobre conflitos humanos e desastres mais terrenos, digamos assim, as trombetas são uma escalada para o sobrenatural. Os julgamentos agora vêm diretamente do céu. E essa comparação ilustra perfeitamente essa escalada. A gente passa de conflitos que afetam 1/4 da Terra para ataques cósmicos e pragas sobrenaturais que afetam 1/3. A fração aumenta, a natureza dos desastres muda e a intensidade cresce exponencialmente. As primeiras 4 trombetas lançam um ataque sistemático ao mundo natural. E repara no padrão. 1/3 da vegetação é queimada, 1/3 do mar se transforma em sangue, 1/3 da água potável é envenenada e 1/3 da luz do sol, da lua e das estrelas se apaga. É um desmantelamento parcial, mas absolutamente devastador do nosso planeta. Depois desse ataque direto à natureza, as últimas 3 trombetas são tão terríveis que elas são chamadas de ais. O primeiro ai, que corresponde à 5ª trombeta, libera algo de outro mundo. A fonte descreve uma cena de puro terror, gafanhotos demoníacos saindo de um lugar chamado abismo. E sabe o que é mais assustador? Eles não atacam as plantas. A missão deles é específica: atormentar apenas aquelas pessoas sem a proteção divina. A dor que eles causam é tão intensa que é comparada à picada de um escorpião. E a aparência deles é coisa de pesadelo, literalmente. Imagina só, cavalos prontos para batalha, mas com rostos humanos, dentes de leão e ferrões de escorpião. Não são insetos comuns, são monstros híbridos. E o pior, eles têm ordens para atormentar, não para matar, durante 5 longos meses. Um tormento tão grande que as pessoas vão desejar a morte, mas não vão conseguir morrer. Vamos avançar então para a 6ª trompeta, o 2º ai. Aqui, a escala da mortalidade dá um novo salto. 4 anjos que estavam presos no rio Eufrates são soltos, e a missão deles é liderar um exército sobrenatural para eliminar mais 1/3 da humanidade. Isso tudo nos leva ao 3º e último ato, as 7 taças. Se as trombetas foram uma escalada, as taças são o clímax absoluto.
Elas são descritas como a manifestação final, rápida e total da ira divina, sem aquela restrição parcial de 1/3. Agora é tudo ou nada. Esse gráfico visualiza essa progressão de uma forma perfeita. Dos selos, que afetam 1/4, para as trombetas, que afetam 1/3, a gente chega nas taças, que representam um julgamento completo, total. A destruição não é mais parcial. E essa tabela resume tudo de forma bem clara. Os selos desestabilizam a ordem humana. As trombetas atacam a natureza e a humanidade. E as taças? Bom, as taças representam um julgamento final e abrangente sobre toda a criação que se rebelou. A progressão é lógica e implacável. As pragas das taças são, basicamente, versões amplificadas e totais das trombetas. Lembra de 1/3 do mar se tornando sangue? Agora é todo o mar e todos os rios. Lembra do sol escurecendo? Agora ele queima as pessoas com fogo. O julgamento não tem mais limite parcial. A escuridão e a destruição são completas. A sexta taça tem um propósito estratégico. Ela seca o rio Eufrates, preparando o caminho para os chamados Reis do Oriente se reunirem para a batalha final e definitiva, a famosa Batalha do Armagedon. E finalmente a sétima taça. Ela é derramada no próprio ar e uma voz do céu declara: está feito. Acabou. O fim chegou. A fonte descreve um terremoto tão massivo, tão gigantesco, que ele remodela o planeta. Montanhas são achatadas, ilhas desaparecem e as cidades do mundo inteiro vêm abaixo. É o fim cataclísmico desta era. Mas, depois de toda essa destruição, qual é o propósito? Qual é a mensagem? A fonte sugere que a narrativa não é só sobre catástrofes, mas principalmente sobre a resposta humana a elas. E aqui está uma das percepções mais chocantes da fonte. Dá uma olhada nesse gráfico. Mesmo depois de toda essa destruição, a resposta da maioria não é o arrependimento. Pelo contrário, eles amaldiçoam a Deus. A rebelião continua, o que é um ponto-chave em toda essa narrativa. Então, o ponto crucial é este. Do ponto de vista da fonte, toda essa profecia serve como um grande alerta. A mensagem não é de pânico, mas sim de urgência, um chamado à prontidão espiritual. A ideia é estar preparado antes que esses tempos cheguem. E a gente termina com essa citação, que meio que encapsula a perspectiva da fonte sobre profecia. A ideia é que, embora alguns mistérios permaneçam com Deus, aquilo que foi revelado tem um propósito claro: servir como um guia para a ação e para a reflexão no presente. Uma provocação sobre a responsabilidade humana diante do que é conhecido e também do que não é,